Vamos prosseguindo para mais uma aula de banco de dados 1. O que a gente vai ver nessa aula, então? Nós vamos resgatar ali a ideia do projeto lógico, né, do projeto de banco de dados, essa etapa do projeto lógico, e vamos então entrar finalmente na abordagem relacional, ok? Então, só para inicialmente relembrar o que nós vimos, né? Nós vamos trabalhar aqui agora aprendendo este pedaço aqui, ó, do projeto, né, de banco de dados. A gente trabalhou nessa área aqui de cima, né? Dado uma situação e uma análise de requisitos, a gente e as necessidades que eu tinha, né, desses requisitos do meu banco de dados, a gente construía o esquema relacional, né, fazia o projeto conceitual, perdão, usando a modelagem de entidade e relacionamento. Agora, então, nós vamos ver como a gente prossegue e consegue fazer o esquema lógico que a gente chama, tá? Através do projeto lógico de banco de dados. Só relembrando, né, pessoal, vimos esta parte 1 com ER e agora vamos ver esta parte 2 aqui do projeto lógico. Depois, por fim, a gente vê como a gente faz, partindo do ER, a transformação para esse projeto lógico, mas primeiro a gente, né, dá uma pausa aqui, entende e compreende os conceitos do projeto lógico para depois conseguir compreender como faz essa transformação, tá? Isso aqui tudo estou resgatando que nós já vimos, né? Etapa 1, a modelagem conceitual daquele modelo conceitual através do diagrama ER, que eu capturo as necessidades que eu tenho, ou seja, o que eu preciso armazenar, independentemente da forma como eu vou implementar depois. Já o que nós vamos ver agora, a modelagem lógica que a gente chama, ele vai objetivar o quê? Transformar aquele modelo conceitual que eu tinha num modelo lógico, tá? Aqui eu vou começar a definir mais coisas, né, mais detalhes com menos abstração, como o banco de dados vai ser implementado, tá? E aqui eu tenho que saber que abordagem que o meu SGBD trabalha para eu poder fazer, tá? Só que antes de pensar nessa transformação, a gente vai ter que entender todos os conceitos desse modelo lógico, tá? E aí aqui tem um nível de abstração um pouco mais baixo, né? No sentido de como o usuário vê o SGBD. Então, por isso que eu dependo do tipo de abordagem que o meu SGBD trabalha, tá? Aqui eu vou registrar, então, que dados vão aparecer e a forma lógica que eles serão armazenados. Vejam, não é física, pessoal, tá? É a forma lógica, seguindo qual lógica, né? Que formato que eles vão ser armazenados. E aí eu tenho abordagens específicas. A abordagem mais difundida e que nós vamos trabalhar nessa disciplina, porque ainda hoje ela é muito difundida e muito utilizada, é a abordagem relacional, que os dados se relacionam e estão organizados em tabelas, tá? Então eu preciso definir, em suma, né, pensando nesse modelo lógico, quais as tabelas que o banco de dados contém e como elas se relacionam. E para cada uma dessas tabelas, né, os nomes que constituem as colunas dessa tabela, e a gente vai ver isso com calma agora na abordagem relacional, que gera um modelo relacional da mesma forma que a gente antes conseguia formar um modelo de entidade relacionamento no projeto conceitual do banco de dados. Isto claro, vamos ver então o modelo relacional. Ele é um modelo de dados, tá, que foi introduzido e começou a ser abordado tem bastante tempo, já vai, né, já está completando agora 50 anos por um cara chamado Code, né, o Code. Ele é um modelo de dados que a gente diz que é de implementação, porque ele se preocupa com essa ideia de como o banco de dados vai ser implementado de forma lógica, né, em um SGBD. Ele é um tanto quanto simples, tá? Há abordagens mais complexas. Apresenta essa estrutura de dados uniforme, né, que não se modifica, que a gente já vai entender agora. E também ele é bastante formal, ou seja, ele segue formas bem específicas e bem definidas, tá? Então, não há
não existem muitas liberdades aqui, tá? Ele tem esse formalismo que eu, né, pessoalmente, e os livros abordam isso, foi o formalismo permitiu que o seu uso fosse muito difundido, porque algo que é bastante formal, e a gente pode pensar, por exemplo, no formalismo matemático, até no formalismo da língua escrita e das regras de como se formam, né? Letras formam palavras, palavras formam frases, frases, né? Seguindo uma forma, formam textos, e aí ocorre a comunicação e a disseminação do conhecimento e da ciência, né? Guardadas as devidas proporções, em comparação, o formalismo desse modelo relacional permitiu que muita gente o utilizasse, porque todo mundo que fosse verificar um modelo relacional, construir um modelo relacional ou usar, né, saberia ver e compreender o que aquele modelo representava, porque todos seguiam a mesma forma para declarar as coisas, para identificar os relacionamentos, né? Então isso permite e permitiu, melhor dizendo, né, um uso mais difundido dele, inclusive até hoje, tá? A gente sempre tem que ver alguns conceitos importantes, né? Conceito de coleção. Tá? Os dados aqui vão ser representados como uma coleção de relações. E informalmente, cada relação que eu chamo aqui, na verdade, é uma tabela. Então, os dados, né, desse meu banco de dados vão ser o quê? Uma coleção de tabelas, né? Então, várias tabelas, tá? E o conjunto delas, essa coleção de tabelas, vão me representar esse cenário de banco de dados que eu vou precisar representar. Então vejam, por exemplo, aqui os exemplos, aqui eu estou pegando os do livro, tá? Para quando vocês forem verificar, né, realizar alguma leitura, vocês vão encontrar exemplos similares, tá? Aqui eu tenho ó, uma tabela estudante. Uma tabela, conforme eu tenho tabelas que eu faço no Word ou as planilhas que eu trabalho no Excel, né? Enfim. Aqui, outra tabela, curso, com aqui os dados que identificam e os vários cursos inseridos nas linhas. Aqui outra tabela pré-requisito, que faz uma relação aqui. E aqui eu já vou adiantando alguns conceitos, tá, pessoal? Aqui a gente consegue ver ó, que há um número, né? E o pré-requisito, ou seja, identificando qual curso aqui é pré-requisito para qual, ó, usando esses números aqui ó, de código que eles têm. Ó. Então, para o 3380, aqui, ó, DCC 3380, aqui, ó, base de dados, eu tenho como pré-requisito o 3320, estrutura de dados, e ó, para esse mesmo curso, ó, 3380, eu tenho a matemática discreta. Então, eu tenho dois pré-requisitos para poder cursar esse aqui. E para o 3320, que é a estrutura de dados, eu tenho como pré-requisito o 1310, que é a introdução à ciência da computação. Tá? Então, vejam que aqui eu tenho três tabelas. Então, essa coleção de tabelas me representa, né, os dados nessa minha situação aqui, de uma universidade, digamos. Tá? Ó, mais tabelas, seção, histórico, tá? Tudo isso em conjunto representa aquele meu banco de dados, aqueles meus dados que eu preciso pautar ali desse meu cenário, tá? Mais conceitos que são necessários da gente observar. Cada linha dessa tabela, ela vai representar uma coleção de valores relacionados. O que são esses valores, na verdade, né? É o fato que descreve uma entidade, ou, em outras palavras, uma instância de relacionamento. Então, o nome da tabela e os nomes das colunas vão me ajudar o que? A interpretar o significado dos valores que estão em cada linha da tabela. Tá, pessoal? Aqui esses conceitos, na maioria das vezes, eles são intuitivos, tá? Para a maioria das pessoas. Mas eu preciso pontuar isso aqui, tá? Então vejam aqui, na tabela estudante, cada linha representa o fato sobre uma entidade estudante. Então, nome das colunas: nome, número, classe e departamento. Elas vão indicar o que eu preciso interpretar dos valores que estão em cada linha, baseando
no nome que as colunas, onde cada um desses valores está, representa. E todos os valores de uma mesma coluna, normalmente eles vão ser do mesmo tipo. Ou seja, ali, né? Eu tenho a coluna nome da tabela estudante. Então, os valores que estão ali a cada linha vão ser o nome daquele estudante. Número, aqui, ok, pode ter interpretação ampla, mas digamos que seja um número de identificação do estudante, ou um número de matrícula, ou um número dele naquela em determinada turma, enfim. Classe, departamento que ele está vinculado, enfim. O nome das colunas vão me ajudar a identificar o que está inserido em cada uma das linhas, sendo que cada linha representa uma instância, um fato. Então, eu tenho a tabela de registro de estudantes, cada linha é um estudante, né? E cada coluna são características desses estudantes e todas elas têm o mesmo tipo. Então, ali, nomes são todos strings, por exemplo, né? Algumas terminologias que a gente vai se deparar, tá? Cada linha da tabela ou da relação é chamada de tupla, tá? Tupla, com T. Cada coluna da minha tabela, na verdade, são os atributos que eu tenho para caracterizar cada um daquelas instâncias, tá? Cada tabela é uma relação, como a gente já viu, tá? Aqui são tudo sinônimos, né? Mas tem essas terminologias mais específicas em banco de dados. Nem sempre eu vou achar linha, eu vou achar tupla. Nem sempre eu vou tratar como coluna, vou dizer domínio, né? Nem sempre vai estar dito tabela, vai estar dito relação. E por fim, o tipo de dado que especifica os tipos de valores que podem aparecer em uma coluna. Eu vou chamar de domínio, tá? O domínio daquela coluna, ou seja, que tipos de dados vão permitir os tipos de valores diferentes para aquela coluna ali armazenar depois, tá? E aí tem um forte viés matemático que a gente precisa ver aqui rapidamente, tá? Só para compreender essa ideia do modelo relacional, ele parte todo da teoria dos conjuntos, tá? Matemáticos. Então, se eu partir de uma relação esquema R, né? Uma relação que é uma tabela, a relação R, e aí o R que eu substituo depois pelo nome dela, né, pessoal? Ela, na verdade, é um conjunto de atributos possíveis, tá? Cada atributo, A, I, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, indica o nome do papel, né, de algum domínio, chamado aqui de D, nessa relação. E D é chamado domínio de AI e denotado por DOM AI. Ou seja, só estou querendo dizer que eu vou ter o nome da tabela, por exemplo, estudante, e aí eu tenho o primeiro atributo que seria, por exemplo, o nome, e para cada um desses atributos é o nome do papel que algum domínio, ou seja, para, né, o nome é o que esse valor aqui, o primeiro valor, quando eu for inserir, quer representar, ou seja, representa o nome, e o domínio desse atributo são nomes de pessoas, ou strings de texto, ou qualquer coisa que o valha, tá? Em uma relação esquema R, então, né, em uma relação R, eu vou utilizar essa ideia de relação esquema para descrever a relação, tá? E R é o nome dessa relação. Então, quando eu digo uma relação esquema R, eu estou indicando uma relação, né? No fundo, uma tabela genérica, tá? Que o nome depois eu vou dar conforme a minha conveniência, por exemplo, a relação estudante, tá? E nós temos para cada relação o grau de uma relação, que nada mais é do que o número de atributos que essa relação tem. Então, por exemplo, aqui, uma relação esquema de grau 7 descreve estudantes universitários. Por quê? Ou o nome da relação aqui, ó, universitário, abro parênteses e listo todos os atributos de universitário e depois fecho parênteses. Estou descrevendo aqui a relação universitário, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos. Então, esta aqui é uma relação de grau 7. Tá?
Universitário é o nome da relação e tem 7 atributos. Acho que está bem simples de compreender. Eu consigo especificar alguns domínios para esses atributos da relação universitário, se necessário for. Por exemplo, o domínio dos atributos nome ou da coluna nome, para ficar um pouco mais fácil, são nomes. Como é uma coisa genérica e nomes é uma coisa própria, cada um pode ter o seu, né, com as suas peculiaridades, eu posso indicar dessa forma. Não precisa ser um tipo de dado que nem eu tenho os tipos de dado em programação que vocês estão vendo, inteiro, float, booleano, string, caractere, né? Não precisa ser necessariamente isso. Aqui o domínio pode ter um sentido um pouco mais amplo. Eu posso dizer que o domínio do campo nome são nomes de pessoas, né? Que o domínio do campo ali da coluna do atributo matrícula são números de matrícula. Que o domínio de telefone são números de telefone fixo. Que que o domínio do campo celular sejam números de telefone celular. E que o domínio do campo MPA sejam média de pontos acumulados possíveis desse estudante. Então vejam que o domínio, para além do tipo de dado que aquela coluna pode aceitar, tem um tom de indicar também que valores são possíveis ali e qual o significado desses valores. Né? O domínio desse MPA já esclareceu algumas coisas quando eu indico. Então, eu sei o que eu preciso pensar em reservar para armazenar ali dentro. Tá? Então, uma relação R, ou R de R, né, é chamada de instância de relação. Então, pensando na relação esquema, né, R, com todos os atributos, eu vou ter um conjunto de tuplas, que é o Rzinho, que são as várias tuplas que formam essa relação, tá? Que são as linhas, no caso. Cada tupla, ou cada linha, é uma lista ordenada de N valores, né? Representados aqui pelo T, V1, V2, Vn, vários valores, tá? E cada valor é um elemento do domínio daquele primeiro atributo ali, ou o valor, né? Do primeiro atributo, não, de cada atributo, perdão, ou o valor null, tá? O que eu quero dizer que cada linha é formada por uma sequência de valores que eu declaro aqui com os colchetes angulares, tá? Para preencher uma linha. Então, se eu tivesse que preencher uma linha de estudante ali, né? Ou de universitário aqui, primeiro seria o nome, depois, vamos tomar aqui a cola, ó, nome, matrícula, telefone, endereço. Então, se eu tivesse que preencher uma linha ali, uma tupla qualquer ali, nome, matrícula, endereço, telefone, e eu ia listando, separando por vírgula, todos os valores que preencheriam essa primeira linha. Essa primeira linha de quem? De um conjunto de linhas de uma relação tal. Qual é a ordem que eu tenho que lançar? A ordem que os atributos são lançados. Então, primeiro é o nome, depois é o endereço, depois é o telefone, e assim sucessivamente é o que eu tenho que fazer aqui. Tá? Nunca deixando de esquecer que eu tenho que seguir os domínios definidos para cada uma dessas colunas. Tá? A relação universitário, tá? De novo ali, retomando. Eu tenho várias tuplas ali, ó. Então, cada tupla vai representar uma entidade universitária, um universitário diferente nesse meu cenário aqui, tá? A relação ela vai ser mostrada, então, nessa forma de tabela, onde cada tupla é uma linha dessa tabela, tá? Na prática, no dia a dia, é assim que a gente vai dar conta e é assim que a gente vai se referir, tá? Cada atributo na linha de cabeçalho ali indica os papéis, ou seja, a interpretação dos valores encontrados em cada coluna. Ou seja, o que eu vou ter abaixo da primeira coluna ali em cada uma das tuplas? Os nomes dos universitários. O que eu vou ter abaixo da coluna chamada telefone? Os telefones de cada um dos universitários, linha a linha, tá? E assim sucessivamente. Alguns aspectos importantes, pessoal, que a gente tem que ter aqui bem presentes, tá? A ordem das tuplas e dos atributos não tem importância. Então, primeiro tem que vir um... Não.
Eu posso, né, em algum momento depois, a ordem dos atributos vai ter alguma importância depois de definidos, tá? Mas aqui eu não preciso ter um antes do outro, etc., quando eu for declarar uma relação, declarar uma tabela, tá? Só depois dela já existindo e estando de forma estruturada que eu preciso tomar cuidado, tá? Todo atributo possui valor atômico, ou seja, o valor acaba nele mesmo, né? Depende só dele e acaba nele mesmo o valor. Então, o nome ali, todo o nome, né, ele é dito atômico porque ele se autodefine ali, né, e finaliza nele mesmo o seu significado, tá? Eu não dependo de outro atributo para ter esse conjunto de informação, tá? Cada atributo numa relação tem um nome que é único dentro dessa relação. É só a gente pensar que se cada atributo é uma coluna da tabela, eu não posso ter duas colunas numa mesma tabela, né? Com para telefone, chamada telefone. Não, uma coluna é telefone, a outra é celular. Ou numa pior hipótese, uma coluna é telefone 1, a outra é telefone 2. Eu não posso ter duas colunas telefone dentro de uma mesma tabela, né? Mas posso ter várias tabelas de clientes, estudantes, professores, cada uma com a sua coluna telefone. Aí não tem problema. Todas as tuplas devem ser únicas no conjunto delas, ou seja, não tenho que ter e não posso ter tuplas duplicadas, né, considerando todo o conjunto. Posso ter dois universitários chamados João, mas cada um, por óbvio, vai ter um número de matrícula diferente. Então, vou ter dois caras que se chamam João, mas cada um com o seu número de matrícula, com o seu telefone, com a sua média. Se eu tenho mesmo nome, mesma matrícula, mesmo telefone, mesma média, eu estou duplicando essa tupla e isso o modelo relacional não permite, por lógica e por definição dele que a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? E é importante a gente saber que essa fundamentação matemática, a gente pensar em conjuntos, essas restrições, isso está sempre presente, tá? Agora, bem importante, tá? Atenção de vocês aqui para o conceito de chaves, tá? O conceito básico de chaves não é o do Chapolin, tá, pessoal? Tá, brincadeira à parte, retomo aqui. O conceito básico de chaves é a ideia de eu conseguir estabelecer relações entre linhas das minhas tabelas, tá? Em um banco de dados. Eu uso essa ideia de chave para conseguir fazer essas relações. Então, como que eu relaciono uma linha de determinada tabela com outra linha de outra tabela? É através da ideia de chave. Eu tenho três tipos de chave que eu vou trabalhar aqui. A chave primária, a chave alternativa e a estrangeira. Tá? Bastante atenção. A chave primária é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores vão distinguir uma linha das demais dentro de uma mesma tabela. Pessoal, a chave primária é o nosso atributo identificador do modelo ER, tá? Bem igual. Vejam que se eu só considerar o código empregado aqui nessa ideia da tabela, aqui uma tabela de dependentes, né? Eu tenho aqui os números dos dependentes, os nomes, o que eles são em relação ao empregado, as datas de nascimento. E aqui os códigos do empregado. Aqui, no caso, eu tenho como chave primária essas duas colunas. Esses dois atributos são identificadores quando tomados 2 a 2, os dois ao mesmo tempo. Porque, vejam, se eu só pegar o código do empregado, eu tenho 2 E1 aqui e tenho 2 E5. Então, só pegando o código do empregado, eu não consigo identificar uma linha da outra. Se eu só pegar o número do dependente, da mesma forma, aqui eu tenho o número 01, 02, ok? Mas aqui eu tenho 01 de novo, e aqui eu tenho 01 de novo, e aqui eu tenho 02 de novo. Então, se eu for ter que buscar a linha de dependente 02, vou achar duas. Então, não consigo distinguir uma linha só das demais dentro dessa tabela aqui. Agora, se eu pegar o conjunto empregado mais número de dependente, aí eu consigo. Eu só tenho uma linha com E1, 01.
Eu só tenho uma linha aqui com E102. Eu só tenho uma linha nessa tabela inteira com E501. E só uma com E502. Então, ao tomar esses dois aqui, esses dois conjuntos de colunas ao mesmo tempo, eles, no seu conjunto, identificam unicamente uma linha nessa tabela. O que é identificar uma linha nessa tabela? É eu buscar aqui dentro dois valores específicos para cada uma dessas colunas, né? E dentre todas elas, só encontrar para este par uma linha nessa tabela. Então, se isso ocorre, ele distingue uma das demais. Já a chave estrangeira é uma coluna ou combinação de colunas, a mesma ideia, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. Então, esse aqui é o mecanismo que vai me permitir a implementação dos relacionamentos, tá, pessoal? Aqui, chave estrangeira é o gatilho do negócio para entender o modelo relacional. Vamos lá no exemplo, que é a forma mais fácil. Aqui eu tenho departamentos. Código D1 é o departamento de compras. Código D2 é o departamento de engenharia. Código D3 é o departamento de vendas. Ok, aqui é a tabela departamento, que tem o cadastro de departamentos. Ponto. Aqui embaixo eu tenho outra tabela, empregados, que é o cadastro de empregados. Eu tenho o Souza, o Santos, o Silva e o Soares, com seus códigos aqui, ó. Tá sombreadinho aqui. Então, essas aqui são as chaves primárias, ó, E1, E2, E3 e E5. Os códigos do empregado. Vejam que os códigos são únicos, então só esse campo basta para ser chave primária, ou seja, o atributo que identifica cada um desses empregados. Se eu vou lá e busco o E5, é sempre o Soares, beleza. No departamento aqui, esqueci de comentar, eu tenho também, ó, sombreado aqui, porque D1, D2 e D3 são os códigos identificadores aqui de cada departamento. Só tenho um departamento D1, só um D2 e só um D3. Pois bem, o que acontece? Para fazer a relação entre esses dois, ou seja, saber aonde está lotado este empregado aqui, onde o Souza trabalha, em qual departamento, eu coloco uma coluna aqui, ó, código departamento, e essa coluna aqui é dita chave estrangeira. O que a chave estrangeira dizia? Que, ó, vamos retomar aqui para ler, ó. Os valores de uma chave estrangeira aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. Qual é a ideia aqui, ó? D1 e D2, D2 e D1 aparecem como chave primária em uma tabela? Aparecem, ó, chave primária de departamento. Então é assim que eu faço a relação. Se eu indico que no código departamento da tabela empregado aqui, na linha do Souza, eu boto D1, o que eu estou dizendo, pessoal? Que o Souza de código E1 trabalha no departamento de compras. A chave estrangeira, ela quer dizer que ela é estrangeira por quê? Porque ela pertence a outra tabela, a outra nacionalidade, entre aspas. Por isso que ela é estrangeira. Ela está aqui, mas ela aponta, ela indica algo externo a essa tabela. Aqui a chave primária, ela indica algo interno da tabela. Eu uso o código do empregado para identificar cada empregado. Aqui eu uso o código do departamento para saber qual o departamento que cada empregado trabalha. Mas eu não copio os dados aqui de departamento para dentro, basta o código. Só que se eu estou apontando para esse código departamento através desses códigos, esse código departamento na tabela departamento tem que ser um campo chave primária aqui nesta tabela. Aqui é estrangeira, que aponta para chaves primárias de outra tabela, tá? Então, se eu tenho D1 aqui, eu tenho que ter um departamento D1 aqui para ele apontar. Se eu tenho D2 aqui, ele tem que ter D2 aqui para apontar, ok? Já a chave alternativa é que eu tenho alguns casos em que mais de uma coluna ou combinação de colunas podem servir para distinguir uma linha das demais, ou seja, para ser usada como chave primária, tá? Então, uma das colunas é escolhida como chave primária e as outras são chamadas chaves alternativas, que eu poderia usar ou não. Isso é bem comum, pessoal, assim, pensando numa tabela, né, de cadastro de alunos. E aí tem os números de matrículas que são únicos, que são gerados a cada ano na matrícula de cada um.
E eu posso usar, e é muito comum que eu use, o número de matrícula como chave primária. Mas eu tenho no cadastro o RG e o CPF, que também são únicos entre nós. E eu poderia optar por usar o CPF como chave primária também. Só que não é interessante, porque eu uso, né, nas outras relações para apontar o número de matrícula, para fazer chave estrangeira. Então eu preciso que o número de matrícula seja chave primária. Então o CPF viraria uma chave alternativa, que também distingue unicamente cada linha dessa minha tabela, mas eu a princípio não usei como chave primária, tá? Isso é uma chave alternativa. Ela é uma alternativa de chave primária. Então, como é que eu vou identificar as chaves de uma relação? Bom, para a questão da chave primária, na hora que eu vou declarar a minha relação ou a minha tabela, que eu indico o nome da tabela, abro parênteses e coloco as colunas que vão formar essa tabela, os meus atributos, eu simplesmente sublinho o atributo que é chave primária. Então aqui eu tenho empregado, que tem os seguintes atributos: matrícula, nome, endereço, função e salário. Matrícula está sublinhado, ou seja, matrícula é a chave primária de empregado, ou seja, matrícula é o atributo identificador de empregado, né, em outras palavras. O mesmo tipo de atributo pode ter nomes diferentes, tá, nas diversas relações que ele participa, não tem problema. Então eu posso ter uma coluna aqui, uma tabela empregado, né, uma relação empregado, com vários atributos, e um deles é DEP, que é o código do departamento. Mas no empregado eu chamo ele de DEP. Já na tabela departamento, que eu vou declarar também, eu chamo de COD de parte, nome e endereço. E COD de parte aqui no departamento é a chave primária. Aí eu sublinho. Mas aqui depois eu vou declarar DEP como chave estrangeira, que vai apontar para COD de parte. Mas eles podem ter nomes diferentes e, na verdade, né, representam as mesmas coisas. Aqui como chave primária e aqui como chave estrangeira. Então, após eu definir as relações, logo abaixo eu vou definir as chaves estrangeiras que aparecem na tabela. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou indicar o nome da coluna, que é a chave estrangeira, depois a palavra referencia e o nome da tabela que ela referencia. Isso quando for um único campo, né, um único atributo que for chave estrangeira. Se eu tiver uma chave estrangeira dupla, ou seja, mais de um atributo junto é uma chave estrangeira para alguma outra tabela, aí eu vou declarar os nomes das duas colunas ou mais entre vírgulas e entre parênteses, depois a palavra referencia e depois o nome da tabela. Basicamente eu vou fazer assim, seguindo aquele exemplo. Ó. Eu tenho aqui a tabela departamento, que é formada por COD de parte, nome e endereço. Depois eu tenho a tabela aqui, ó, empregado, que é matrícula, nome, endereço, função, salário e departamento. Matrícula é a chave primária. E logo abaixo de empregado eu tenho que dizer que DEP, na verdade, é uma chave estrangeira lá para COD de parte, ou seja, para a tabela departamento. Então eu vou escrever o nome do campo aqui de empregado, DEP, a palavra referencia e a tabela que ela referencia, que é departamento. Como o departamento tem essa chave primária, e eu sei que DEP referencia departamento, na verdade eu sei que DEP é uma chave estrangeira para as chaves primárias COD de parte. Tá? Essa é a lógica, este é o pensamento. Qualquer coisa, retorne o vídeo, ouçam de novo. Imposição de restrições. E aí que começa a nascer, pessoal, a importância e o detalhe aqui do modelo relacional. A existência de uma chave estrangeira é que vai impor algumas restrições que eu vou precisar garantir. E o modelo relacional as garante, tá? Então, quando eu incluo uma linha na tabela que contém a chave estrangeira, eu tenho que garantir que o valor da chave estrangeira apareça na coluna da chave primária referenciada. Ou seja, quando eu vou inserir ali o meu empregado e o valor da chave estrangeira, que era o departamento que o empregado está lotado, tem que estar lá na coluna chave primária do departamento. Ou seja, se eu botar ali o departamento D5 para algum empregado e não existir na tabela departamento o departamento de código D5, eu estou violando uma restrição e o meu modelo relacional não vai permitir que eu faça isso e tem que indicar que
que eu estou violando essa restrição. Quando eu vou alterar o valor de uma chave estrangeira, o novo valor que eu indicar para ela tem que estar lá. Da mesma forma, o empregado ali é do departamento D3. O departamento D3 existe na tabela departamento. Mas aí eu vou lá e vou alterar essa linha que já existe, dizendo que na verdade agora ele foi transferido para o departamento D5. Mas, de novo, o departamento D5 não existe, eu estou cometendo um erro. Então, não posso fazer esse tipo de violação de restrição. Tá? Quando eu vou excluir uma linha da tabela que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira, eu não posso ter esse valor. Vamos lá, entender de forma bem fácil. Tenho ali os empregados nos departamentos D1, D2 e D3. Vários empregados, cada um deles ali numa quantidade X está vinculado ao D1, tantos outros ao D2 e tantos outros ao D3. Ou seja, eu tenho D1, D2 e D3 aparecendo em campos chave estrangeira, lá na tabela empregado. Aí eu vou lá bem faceiro na tabela departamento e resolvo excluir o departamento D2. Vou excluir, não gostei mais dele, cansei. Mas tem 10 empregados que referenciam o departamento D2. Então, não posso fazer essa exclusão do departamento 2, porque este valor de chave primária D2 está sendo referenciada por uma chave estrangeira em outra tabela. Tá? Por fim, eu tenho essas restrições de integridade dos dados que eu tenho que obedecer, e o meu modelo relacional vai sempre me garantir isso, e essa é a coisa legal, e aqui que está a ideia do modelo lógico, né? Vejam toda a lógica envolvida nas tabelas, nas definições de chave, isso tudo é lógica de armazenamento, não físico, não no HD, isso não me interessa aqui nessa parte, mas de que lógica, de que forma lógica os dados vão sendo armazenados e de que forma lógica eles se relacionam. Aqui a gente começa a compreender isso, tá? Então, nessas restrições de integridade, para a gente concluir, eu tenho que garantir a integridade de chave. Ou seja, ela é uma restrição que vai definir que os valores da chave primária e da chave alternativa, porventura, devem ser únicos. Bom, pessoal, esse é o conceito, né, lá do atributo identificador do ER. Então, CPF é único dentre todos os estudantes? Bom, então CPF pode ser chave primária ou alternativa. A matrícula é única para cada estudante numa tabela de cadastro de estudantes? É, então posso colocar. Telefone poderia ser telefone fixo? Ah, sim, cada estudante tem o seu telefone, poderia. E se dois irmãos que moram na mesma casa vão fazer a sua matrícula? Então vão ter duas linhas de estudantes diferentes que vão ter o mesmo número de telefone fixo da sua casa. Então, telefone não pode ser uma chave primária, muito menos alternativa, tá? Porque não vão ser únicos, não vão identificar, não vão distinguir unicamente uma linha na tabela das demais, tá? Integridade de entidade é aquela que vai é aquela restrição que vai indicar que nenhum valor da chave primária poderá ser nulo, tá? Então, o mesmo exemplo do telefone, se alguém não tem telefone fixo e eu indiquei que telefone é a chave primária, e aí chega um estudante, como é que eu vou inserir a tupla dele deixando o telefone em branco? Se telefone é a chave primária que vai identificar unicamente cada um deles. E a da zebra, então tenho que garantir isso também. Ah, mas como é que eu faço isso? Pensando em qual campo que atende todas essas restrições de integridade para poder ser indicado como chave primária, tá, pessoal? É isso. Eu penso nas restrições e vejo quem as atende, né? Integridade de vazio é outra restrição que vai definir se os campos de uma coluna podem ou não ser vazios, ou seja, se uma coluna é obrigatória ou opcional de ser preenchida. Então aqui eu poderia indicar que o telefone ele é opcional, o telefone fixo. Pode ter gente que não tenha mais telefone fixo em casa, não tem problema. Agora, se eu indicar que uma coluna nunca pode ser vazia, por exemplo, o RG, aí nenhuma tupla, nenhuma linha vai poder ser inserida deixando o RG em branco. Senão, estará restringindo a integridade de vazio que eu coloquei naquele meu banco de dados. Tenho também a integridade de domínio, que é a restrição que vai definir o valor que um campo deve obedecer, ou seja, a definição de valores admitidos para aquela coluna. Então, no momento que eu especifico o domínio de uma coluna, eu não posso permitir que tuplas sejam inseridas
com valores para aquela determinada coluna que infrinjam, né, a definição de valores possíveis admitidos, tá bem? Por fim, acho que a mais importante do modelo relacional é a integridade referencial, tá? Junto com a de chave, vamos lá. Que é a restrição que define, então, que os valores dos campos que aparecem numa chave estrangeira devem aparecer na chave primária da tabela referenciada. De novo, o exemplo básico que eu tratei com vocês. Se na tabela é empregado, eu for definir ali na coluna do departamento que ele trabalha, um departamento de código D5, este departamento com o código D5 já tem que estar este valor incluído na tabela departamento. Senão, eu estou violando a integridade referencial, ou seja, estou colocando no lixo o modelo relacional. O modelo relacional sobrevive e existe porque ele garante essas restrições de integridade. E isso garante a integridade dos dados. Vejam que se eu obedecer tudo isso que eu estou dizendo para vocês como restrição aqui, a quantidade de questões que eu estou minimizando, de erros humanos, de erros de sistema que vão tentar inserir gente duplicada, gente com valor em branco, né? Tudo isso vai lotar um empregado num departamento que nem existe na empresa, tudo isso vai ser evitado, porque o meu modelo relacional e o banco que surgir a partir daí, por consequência, vai ter que respeitar essas integridades, tá? Façam uma leitura, tá? que eu indicar ali e tentem resolver os exercícios para a gente fazer esse treinamento e ver se vocês estão compreendendo, tá? Qualquer dúvida, eu continuo, como sempre, à disposição de vocês. Valeu!